Seu burro! Nesse vídeo de hoje eu vou estar partilhando com você um dos piores traumas que eu vivi na minha vida. Mas já deixa eu falar logo no início, você só vai entender esse vídeo se você vir comigo até o final. Porque o mais bonito não é o trauma, mas a restauração que Deus fez na minha vida. Isso pode fazer sentido na sua vida e eu tenho certeza que você vai querer compartilhar com alguém para dar ânimo pela graça de Deus. Bom, o meu pai me chamava desse jeito, não foi uma vez não, gente. Foram várias vezes. Isso por quê? Porque infelizmente eu tive uma grande deficiência na minha vida escolar, repetindo 8 anos e sendo expulso de 6 escolas. E a questão não era só uma deficiência de aprendizado, mas uma deficiência de comportamento também. Porque além de repetir 8 vezes, eu fui expulso de 6 escolas. Tá? Então quer dizer, não foi fácil a minha situação. Mas Anderson, por que você repetiu tanto? Eu acho que uma das causas principais disso é por causa que durante anos da minha vida, desde a mais tenra idade, eu fui envolvido com pornografia. E por que eu falo isso daí pra vocês? Tem um padre chamado Narciso Virala, que ele conta uma história que ele tinha um aluno que era o melhor aluno da sala de aula. E por causa disso ele ganhou uma viagem de presente do seu pai. E quando voltou para a escola, ele ficava sentado lá no fim da cadeira, não conseguia mais olhar as pessoas nos olhos, o seu rendimento escolar baixou muito e as suas notas começaram a vir baixa, vermelha. E aí os professores um dia foram lá questioná-lo e um dos professores perguntou: o que aconteceu contigo? E aquele rapaz começou a chorar. Ele disse: é que na viagem eu conheci o pecado de impureza e eu não consigo mais parar de pensar nisso. Então, se a impureza fez mal para aquele jovem, fez muito mais para mim ainda, que essa questão de pornografia. E assim, gente, nessa minha vida escolar, para vocês terem noção, eu nunca na minha vida cheguei a ler um livro completo. Eu não tenho memória disso. Lembro que tinha uma escola que eu estudava que o professor fazia chamada para a gente ir lá receber a prova. E quando a gente estava indo eu já ia rindo e falava: é 0, é 1, é 2, é 3. E se tivesse 3,5 eu falava: tô melhorando. Mas assim, eu brincava e todo mundo rachava o bico do meu jeito, muito irreverente, né, dando risada do meu jeito. Mas aquilo para mim era uma tortura, era um sofrimento muito grande, porque eu tinha que chegar em casa e mostrar, né, para minha mãe. Meu pai era separado, mas ele ficava sabendo que mais uma vez estava lá o Anderson com a sua parca inteligência e dando problemas. E meu pai durante anos pagou colégio particular, até que chegou uma hora que ele falou: não aguento mais e eu vou te tirar porque você não rende, né? Ou seja, foi muito traumático, eu tive muito complexo de inferioridade na minha vida. Isso daí foi um dano muito grande. Mas o que aconteceu, gente? Como que foi a virada disso? A virada foi na minha conversão, porque quando eu fui para esse retiro, que eu tive a minha primeira experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu me desvencilhei desses amigos mundanos, eu não queria mais fazer isso, eu tive a graça do conhecimento da Sagrada Escritura. Isso daí eu vou poder partilhar com vocês em outra hora. Mas assim, o que aconteceu na minha vida? Quando eu li o meu primeiro livro da vida de um santo, que eu comecei a ler as obras de Santo Afonso, que eu comecei a ler a obra do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís de Montfort, eu vou falar uma coisa: eu simplesmente me apaixonei pela leitura e principalmente pela leitura da vida espiritual, pela vida dos santos, pela doutrina católica. E o que aconteceu depois de tudo isso? Eu comecei a fazer palestras e daquele jovem que não gostava de ler, que era chamado de burro pelo pai, até quero ler um trecho da Sagrada Escritura, que Paulo vai dizer assim: ó: vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos não há entre vós muitos sábios humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. Eu me dediquei tanto nisso que eu comecei a fazer palestras e já preguei em todo o território nacional e já viajei 7 países levando o evangelho fora do Brasil, em outras 7 nações. O que eu fico bobo é que tem até padres que têm doutorado que acompanham o meu conteúdo no YouTube e já recebi inúmeros feedbacks, e isso eu glorifico muito a Deus, porque eu tenho a noção de que tudo isso é uma grande graça de Deus, né? E a coisa não para aí. Deus me pega com toda essa parca vida intelectual e me faz ser dono de uma editora, e desta editora eu sustento a minha família e ainda outras de outras pessoas que trabalham junto conosco. E hoje eu trabalho com aquilo que eu amo: fazer publicações de bons livros, levar para vocês que são os meus seguidores, nas minhas palestras, essa boa obra católica, vida de santos, doutrina, família, novíssimos, tanto tipo de conteúdo que nós temos, né? Então assim, gente, é uma experiência de dor,
mas que tem aquela palavra de Apocalipse 21:5, eis que renovo todas as coisas. Então eu quero deixar essa mensagem para você e, além desta mensagem, dizer para você que tem um local onde eu tenho colocado todo o meu coração, o meu amor, a minha paixão, que é uma comunidade chamada Pequeno Rebanho, e que hoje nós teremos uma aula sobre a questão da leitura espiritual. Qual que é a eficiência dessa leitura espiritual? Como que isso me ajuda na vida de oração? Por que eu tenho que fazer leitura espiritual? Como que eu faço? Quais são os benefícios da leitura espiritual? E ainda hoje eu vou poder compartilhar a graça da Sagrada Escritura na minha vida, como que eu comecei a aprender essa questão da memória, decorar capítulo, versículo, como que eu tomei desejo disso. Gente, eu vou falar para vocês, estudem a fé católica. Eu fico tão triste de ver gente com tanta capacidade muito mais elevada do que a minha e que fica gastando tempo com ninharinhas e com coisa que não vai agregar na sua vida. É viciado em celular, com tantas outras coisas, sendo que poderia ter mais conhecimento. E esse conhecimento poderia te levar ao amor, porque Santo Agostinho vai nos ensinar que nós só amamos aquilo que conhecemos. O link vai estar aqui embaixo para você. Venha ser meu aluno no Pequeno Rebanho. Os testemunhos dos meus alunos lá são cada dia mais lindos, pessoas que estão se empenhando, que estão crescendo no conhecimento. Eu gostaria muito de ter você junto comigo. O link vai estar aqui embaixo ou na bio do Instagram, que eu estou fazendo esse vídeo tanto para o YouTube como para o Instagram. Venha fazer parte do Pequeno Rebanho, porque este grupo é um grupo que entende a vida espiritual, está buscando entender a vida espiritual e caminhando para a eternidade por meio das virtudes da vida santificada. É uma bênção ou não é? Venha fazer parte do Pequeno Rebanho, eu quero você junto comigo.